Olá a todos e a todas. É um imenso prazer receber vocês aqui novamente no nosso Clube do Livro Jurídico do Quebra Corrente para mais uma aula exclusiva, né? Uma tradição aqui do clube e um privilégio para quem é assinante aqui do nosso clube. E hoje, né, a gente vai ter o privilégio de conversar sobre uma obra que nos enche de orgulho, que está na sua segunda edição. Essa aqui que eu tenho em mãos, o Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, segunda edição, escrita pelos professores Fernando Maia da Cunha e Maria Rita Rebelo Pinho Dias, que estão aqui conosco hoje para essa aula exclusiva. E, juntamente com esses dois gigantes do direito empresarial, está o professor Otávio Gutierrez, que, com muito prazer, nos encheu de orgulho também ao escrever o guia de leitura que vocês já receberam aí na casa de vocês, para dar um suporte, para ajudá-los na compreensão da vastidão dessa obra, que é uma obra, como estava conversando aqui há um tempo, pouco antes do nosso início, é uma obra com muitos artigos, né? É um comentário artigo por artigo, né? Então é uma vastidão de assuntos, temas e julgados que foi considerado aqui por eles. A obra já está na segunda edição, que mostra a força e a qualidade do texto que foi desenvolvido e da opinião, né, da doutrina de Maria Rita e Fernando Antônio Maia da Cunha. Então, eu vou passar a bola aqui para o Otávio Gutierrez, que fez o guia de leitura e vai passar suas impressões iniciais aqui para vocês, para que a gente possa ter um contato inicial com a obra. Otávio, é com você. Obrigado, Gustavo. Primeiro, é um prazer poder participar dessa gravação. Primeiramente, pela toda a amizade que eu tenho com o Dr. Maia da Cunha, também com a doutora Maria Rita, artistas de altíssimo nível, e o que é, obviamente, refletido na obra, né, que é uma obra, como o Marinho já disse, artigamente comentado, com a respectiva profundidade em cada tema, né? Uma obra que se encontra na sua segunda edição agora, recém-lançada, e que traz toda a jurisprudência, a doutrina mais recente do tema, envolvendo o direito da insolvência, né? E que reflete também toda a prática forense gigantesca desses dois autores. O doutor Maia da Cunha foi desembargador do Tribunal de Justiça, hoje em dia é advogado, consultor, atuante também na área de direito empresarial. A doutora Maria Rita é juíza da terceira vara de falências aqui da comarca da capital. Então, essa experiência, ela é muito presente dentro da obra. É uma obra que, além de todo o aspecto jurisprudencial e doutrinário, vai também conseguir trazer ao leitor e àquele que pratica e atua no direito da insolvência essa experiência prática dos autores. E isso é de um valor muito grande, porque em todas as áreas do direito, principalmente nas áreas mais práticas, a jurisprudência e o dia a dia têm uma influência muito grande. Mas no direito da insolvência, seja na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial ou na falência, a jurisprudência faz um papel gigantesco, né? Porque realmente são temas muito atuais e que acabam chegando aos tribunais e, às vezes, tendo mudanças de entendimento que, anos depois, acabam sendo refletidas na legislação. Isso acontece muito e acontecerá certamente ainda ao longo do tempo. Agora, a lei completa 20 anos, né? A Lei 11.101 é de 2005, está completando seus 20 anos. Foi recentemente reformada, né? Pela Lei 14.112 de 2020, e sempre trazendo o aspecto da jurisprudência, que a prática no direito da insolvência é muito relevante, como em todas as áreas do direito, mas aqui é muito, muito forte essa presença. Então, certamente, contar com dois autores que atuam diretamente na área, é, seja tanto como a magistrada, que é a doutora Maria Rita, e o doutor Maia da Cunha agora advogando, então isso enriquece muito a obra. Então, foi um prazer elaborar o guia de leitura, no qual eu trago alguns aspectos mais relevantes da obra. Trago também diversas citações que foram ocorrendo desde, não, pelos tribunais à obra,
seja no âmbito das câmaras reservadas de direito empresarial aqui em São Paulo, que tem competência para julgar essa matéria, seja no próprio Superior Tribunal de Justiça, citando recorrentemente a obra, o que revela o sucesso na prática da obra, que certamente, agora na sua segunda edição, vai trazer mais riqueza e mais detalhes ainda para todos os leitores e todos aqueles que querem aprender mais sobre a área, né? É uma obra que pode funcionar tanto para alunos de graduação que querem aprender sobre o tema, para juízes e advogados que atuam no tema. Então, ela consegue abranger tanto de forma profunda, mas ela tem uma linguagem que não é uma linguagem é, rebuscada e que você não entende o que está sendo dito. É uma linguagem muito prática. E isso, para quem atua na área, é essencial, para que possa se compreender bem o tema, né? Então, eu acredito que com essas breves palavras, eu gostaria mais uma vez só de cumprimentar tanto a doutora Maria da Cunha, a doutora Maria Rita e a editora Contracorrente, na pessoa do Gustavo Marinho, que toca brilhantemente a editora, por essa obra, e uma obra que certamente vai ganhar outras edições, porque o tema do direito da insolvência vai estar sempre sofrendo alterações, é um tema de grande importância para a economia e que vai estar sempre sendo debatido. Então, quiçá eu possa participar da quinta, da sexta e da sétima edição aqui de lançamento, e certamente vai continuar tendo seu sucesso, seja pelos autores, seja pela qualidade do trabalho que esses autores estão desenvolvendo. Então, com isso, eu passo a palavra para o doutor Fernando Maia da Cunha, que vai também tecer alguns comentários sobre a obra. Muito bem, queria cumprimentar, em primeiro lugar, todos os assinantes que estão assistindo. Queria cumprimentar o Gustavo Marinho, com quem eu tenho conversado bastante em função da editora Contracorrente, que tem nos prestigiado com uma prioridade nas nossas obras e, em especial, nessa obra que eu sou suspeito, evidente, mas que me parece uma das melhores obras que trata da lei de recuperação de empresas em falência. Doutor Otávio, um jovem e talentoso advogado que eu tive o prazer de conhecer ainda quando ele trabalhava no VAR de Advogados, e depois disso mantivemos um relacionamento e uma troca de ideias constante, que resultou em estudos doutrinários, em artigos, e é sempre um estímulo para mim, que já quase na terceira idade, né, ter o ânimo de um jovem advogado e que primoroso nos estudos e que gosta dessa parte acadêmica. Agora, ele acaba de ingressar no mestrado na USP, sob a orientação, né, do professor Pereira Calças, que é uma referência magnífica nessa área. E por fim, propositalmente, eu deixei para cumprimentar a doutora Maria Rita, porque toda a ideia dessa obra surgiu, e eu vou falar um pouco disso, porque a obra tem hoje 1.050 páginas, ela comenta artigo por artigo, e isso não foi assim da noite para o dia. Eu tenho uma admiração enorme pela doutora Maria Rita, desde quando ela, ainda no João Mendes, quando não tínhamos nem as varas especializadas, via as sentenças dela, enquanto eu estava na quarta Câmara de Direito Privado, e sempre eram, sem nenhum exagero, uma leitura interessante e gostosa de fazer em função do direito aplicado, ainda quando, eventualmente, precisasse divergir ou alguma coisa assim. Mas nós estreitamos o nosso relacionamento na Escola Paulista da Magistratura, quando nós dávamos aula no curso de pós-graduação em Direito Empresarial. E fazíamos isso toda segunda-feira, de 2018 em diante, alguma coisa assim. E foi num desses cafés, que nós dois gostamos bastante, que surgiu a ideia de nós fazermos uma obra que comentasse a lei de recuperação de empresas de falência.
Isso foi provavelmente em 2019, o final de 2018, nessa época, e no final de 2019 eu me aposentei, e em seguida veio a pandemia, e nós, então, nessa época, reavivamos a ideia de escrever efetivamente os comentários. Foram praticamente 2 anos de estudo, de pesquisa, de textos, de juntar ideias, e nisso também tivemos uma colaboração muito importante da Marilis, que não está conosco, mas que participou ativamente dessa primeira fase da obra, de selecionar autores, de selecionar jurisprudência, de fazer essa pesquisa toda. Isso tudo levou, a gente vai esquecendo, o tempo vai passando, e eu queria relembrar isso porque pode parecer aos assinantes, ou até a mim antes, que o livro, ele surge um livro assim, sem toda essa parte de bastidores, de estudo, de pesquisa, de reuniões, de vai e de volta, de alterações, e é por isso que eu estou falando um pouco disso para os nossos assinantes terem uma ideia da dimensão que é qualquer obra doutrinária, né? E talvez isso torne a leitura um pouco mais interessante, cientes do trabalho que isso deu aos autores, à editora e todos que participaram do projeto. Em, Depois de quase 2 anos, em 2022, nós entregamos a primeira edição para a editora Conta Corrente, que sempre nos apoiou, que sempre nos deu prioridade. Numa dinâmica, nessa dinâmica, a última revisão, a última palavra, o último texto foi revisado pela doutora Maria Rita. E a razão é simples. Além do conhecimento jurídico que ela tem sobre a matéria, ela acrescenta à obra uma parte prática em função do exercício da jurisdição numa vara especializada em recuperação e falência. E isso deixou a obra um pouco diferente, pelo menos, de algumas outras obras, mas deu a ela o cunho prático de como da visão do juiz em relação a toda a lei e todas as interpretações que nós fazemos aqui. A lei de recuperação de empresas e falência, ela tem, talvez seja uma das mais dinâmicas que eu tenha lidado, que a gente vê no dia a dia, porque as empresas em insolvência acabam se movimentando, acabam ampliando os aspectos que a lei essencialmente não previu inicialmente, e isso vai fazendo com que essa legislação tenha que ser constantemente atualizada, né? E em 2020, né, no final de 2020, a Lei 14.112 fez uma atualização da Lei 11.101, que era de 2005, e substancialmente incorporou na legislação, positivou aquilo que a jurisprudência, formada também pelas decisões da doutora Maria Rita, vinham sacramentando em relação a várias questões controvertidas que o primeiro texto da lei havia trazido. Nós tínhamos a ideia logo que nós entregamos a primeira edição à editora, fomos já preparando uma eventual segunda edição, selecionando acórdãos, modificando textos, anotando discussões e tudo isso. Para nossa sorte, em meados de 2023, praticamente a primeira edição esgotou. E nós, então, corremos para atualizar e soltar esta segunda edição. Muito bem. E em março do ano passado, abril do ano passado, nós conseguimos entregar para a editora essa segunda edição, revista, atualizada, com tudo aquilo que havia acontecido naquele ano em que a primeira edição estava
à disposição de todos, né? E fomos surpreendidos em março, no começo do ano passado, com o projeto de lei, com o PL3, conhecido PL3/24, que, não obstante em 2020 tivesse sido feita uma atualização da lei, ela traz modificações que alteram a própria essência, em alguns casos, da Lei 11.101 e de toda a ideia de como este procedimento deva ser feito, pensando na recuperação da empresa, pensando na idoneidade dos participantes desse processo, etc. Com isso, tomamos a cautela, lembra, doutora Maria Rita, de, olha, vamos suspender a edição, porque se esse projeto de lei passar, nós temos que refazer toda a obra. Então, o PL tinha tinha uma peculiaridade, ele tramitava em regime de urgência, e, portanto, final de março, começo de abril, ele estava aprovado na Câmara. Indo ao Senado e em regime de urgência, isso seria aprovado rapidamente. Bom, e o regime de urgência foi retirado, mais ou menos na metade do ano passado, e com isso, nós então, bom, então vamos lançar a segunda edição, e sem muito como entrar em detalhes sobre as modificações que seriam feitas, porque elas ainda estavam em discussão, podendo ser modificadas no Senado, mas elas trazem algumas alterações que criam, no mínimo, perplexidade. A doutora Maria Rita vai nos falar um pouco sobre esses pontos principais, mas, e assim chegamos a essa segunda edição, que, em relação à primeira edição, são quase 100 páginas a mais, né, de acréscimo. Tamanha foi a consolidação da jurisprudência depois que nós lançamos a primeira edição. E Ó, provavelmente será assim para a terceira edição. essa A é a primeira primeira edição, a capa vermelha, e essa é a segunda. e essa é a E segunda. realmente um incremento de quase 60 páginas, é isso mesmo, Mai. Então, isso tem um trabalho, eu estou fazendo essa exposição que era para ser mais breve, mas para que todos nós tenhamos uma ideia, principalmente os assinantes, da conscientização que eu particularmente tive depois que saí do tribunal e comecei a trabalhar um pouco mais com a doutrina, em escrever, que uma obra, principalmente uma obra desse porte, que tem outras obras de igual porte no mercado, do trabalho que isso dá, da necessidade de constante atualização, de diariamente examinar a jurisprudência, não só das varas, mas das câmaras, como das turmas do STJ. Então, chegamos em 4, quase 5 anos que nós falamos e trabalhamos nessa legislação, que a cada dia tem uma novidade, a cada momento tem uma surpresa. Temas que são discutidos, que você pensa que eles estão sacramentados e volta-se aí sobre uma nova roupagem. Essa é a dificuldade e a beleza da lei de recuperação de empresas de falência. Só fiz essa breve introdução para completar a ideia de que isso teve uma origem e teve aí vários anos de trabalho, de discussão, de preparo, para que ela pudesse hoje ser uma obra bem consultada, uma obra à disposição não só de quem aplica o direito, mas também de quem aprende esse direito, de quem estuda esse direito, com a vantagem, eu penso sempre, de um cunho prático, de uma interpretação doutrinária que não divague tanto e fique um pouco ou o máximo possível dentro dos aspectos práticos que a doutora Maria Rita tem. Acho que é isso. Queria fazer só agradecer
imensamente a doutora Maria Rita, eu tenho aprendido muito com ela nessa área, em outras áreas. Doutor Otávio, que sempre me ajuda, sempre nos ajuda em todos os nossos projetos, e a editora Contracorrente, que nos deu prioridade desde o primeiro momento e assim continua sendo. Então, agradeço aos assinantes, peço desculpa pela demora em aspectos que talvez não sejam tão importantes em relação à obra em si. Mas a doutora Maria Rita vai nos falar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Maia. Doutora É Maria Rita. sempre legal ver essa contextualização de como a obra foi cunhada, né? Uma obra tão viva e perene, né? Porque, como você bem disse, a pesquisa é diária, porque a prática dela é intensa, né, doutora Maria Rita? Eu acho que alguns aspectos relevantes você poderia destacar aqui para a gente, Sim. e a palavra é sua. Obrigada. Bem, primeiro eu queria agradecer, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, para todos os nossos assinantes do livro que vão ter a oportunidade de ler a nossa obra. Queria agradecer ao Gustavo e a editora Contracorrente pelo apoio constante a nós, por nos atender, né, Fernando, Sim. essas decisões estratégicas de publicar ou não publicar, essas angústias, ao Otávio pela introdução a nosso tema, nosso livro, e queria só lembrar o Fernando que, na verdade, essa obra não foi a primeira obra que a gente escreveu juntos, a primeira vez que a gente teve a oportunidade de conversar, não por meio de acórdãos e decisões, foi na escola, em que a gente escreveu um artigo sobre alienação fiduciária em garantia, acho que foi a nosso primeiro artigo juntos, e foi para mim foi uma grande oportunidade de aprendizado com o Fernando, de vários aspectos, jurídicos, de pessoal, uma pessoa gentilíssima, então sempre é uma referência para mim. Então, para mim poder escrever um livro com ele e ter o apoio dele junto, fazer esse trabalho com ele coletivo é uma grande honra, um grande prazer, e é algo divertido que a gente faz, nossos almoços, em que a gente discute esses temas, e toma essas decisões estratégicas, são sempre uma oportunidade de encontrar um amigo, e isso para mim não tem preço. Acho que além do prazer de escrever a obra, refletir sobre os temas da insolvência, acho que esse é o maior ganho que eu tenho com ela. Então, fica aqui o meu grande agradecimento especial ao Fernando pela sua parceria no projeto. E agora, assim, falando do nosso livro, né, Fernando, especificamente, acho que o direito da insolvência ele é fascinante por diversos aspectos, o que ela é muito legal, mas muito difícil quando você tem uma obra que pretende comentar um assunto. E por que ele é fascinante? O direito da insolvência, assim, atualmente, acho que é um dos ramos do direito que tem maiores mudanças. Então, tivemos a lei é de 2005, tivemos uma reforma em 2020, que foi ampla e vasta, sobretudo na parte do direito falimentar, com grandes mudanças, que foram objetos das nossas primeiras reflexões, da nossa primeira obra, mas essas mudanças trazidas pela reforma, que mudaram o direito da insolvência, tanto do ponto de vista material, quanto também do ponto de vista processual, eles trazem muitos desafios, porque são questões novas que foram trazidas, que trazem várias nuances, e que por isso o trabalho da jurisprudência acaba sendo muito importante nesse tema, para compreender todos esses ângulos que foram trazidos pela reforma, né? Então, por exemplo, a reforma ela positivou entendimentos jurisprudenciais sobre sobre o tratamento do processamento, uma questão processual de, de litisconsórcio ativo, consolidação processual, de grupos societários com controle comum, mas também trouxe uma tratativa nova modificando um pouco o entendimento da jurisprudência sobre o tratamento da consolidação substancial, ou seja, o tratamento de grupos econômicos sob uma perspectiva de fato, né, assim, reconhecendo o fenômeno do econômico de uma empresa unitária a partir de uma manifestação jurídica plurissocietária. Então, assim, a lei ela é dinâmica, ela traz grandes desafios de comentar vários aspectos, porque não são aspectos apenas materiais, mas, sobretudo, aspectos processuais também, né? E essa é a beleza da lei e a sua dificuldade, porque é algo que está em constante reflexão pela doutrina, constante e constante apreciação da questão pela jurisprudência. Eu quero trazer só dois aspectos, vou falar um pouquinho do nosso livro que nós trouxemos
nessa segunda edição, mas depois eu queria falar um pouco do PL, porque eu acho que realmente esse é um ponto que vai ser desafiador e que já trago, vai ser um spoiler, porque a gente vai ter que escrever uma terceira edição sobre isso, né, Fernando? E a gente até pensando em como encaminhar essa questão, a gente já está discutindo sobre isso, mas é, a, no nosso segundo livro nós trouxemos realmente sedimentações da jurisprudência sobre temas que na primeira edição foram comentados a partir da perspectiva da reforma, e isso após alguns anos de sedimentação de alguns entendimentos preliminares. Então, o tratamento, por exemplo, que a jurisprudência da STJ trouxe para a recuperação judicial, no que toca ao tratamento do crédito fiscal, que é um crédito não sujeito à recuperação judicial, mas que houve uma modificação substancial da jurisprudência com relação a esse tema, entendendo quanto à necessidade de exigir as certidões para que você possa homologar o plano de recuperação judicial e assim conduzir o processo, foi algo que foi sendo construído desde 2022, e hoje a gente tem uma sedimentação maior da jurisprudência com relação a esse assunto, e que houve uma mudança muito grande do que acontecia antes, e que por isso, né, e vendo essas mudanças jurisprudenciais a partir da reforma, esses aspectos foram tratados na nossa segunda edição, já refletindo como que a jurisprudência passou a tratar e passou a compreender essas mudanças trazidas pela reforma na prática. Então, realmente, acho que o aspecto prático da lei da insolvência é muito importante. Mas também o aspecto doutrinário, né? É realmente uma lei que traz muitos desafios por isso, porque a parte prática é fundamental, ela traz as nuances, a forma como a jurisprudência está vendo essas mudanças propostas no direito positivo, mas a compreensão doutrinária também ajuda a entender essas mudanças. E agora, falando propriamente do PL 3 de 24, ele propõe mudanças substanciais no tratamento e no processamento da, da, da falência, né? Na nossa obra a gente comenta muito sobre o plano de recuperação judicial e o plano alternativo apresentado por credores na recuperação judicial. E é interessante que esses planos eles são eles são elaborados num contexto em que você tem um procedimento que tem por objetivo recuperar uma empresa viável, ou seja, um procedimento orientado pelo artigo 47 da lei, que indica que o objetivo do legislador, o objetivo de ordem pública, é permitir que os credores sejam reunidos num processo estrutural para eles conseguirem negociar um plano que permita o segmento, a recuperação de um devedor empresário, uma sociedade empresária, e esse é um ponto também que a gente comenta no nosso artigo 1º, se a lei se aplica somente a empresários, sociedades empresárias ou não agentes econômicos não empresários, né, e remeto à leitura do nosso artigo, dos comentários do artigo 1º, mas a ideia do objetivo do procedimento de recuperação judicial é justamente permitir a negociação desse plano, porque estamos num contexto em que credores, devedores, dispondo sobre direitos patrimoniais disponíveis, estão tentando negociar uma forma de recuperar uma empresa por meio de diversas formas possíveis, de negociação de obrigações, medidas de venda de ativos, medidas de reorganização societárias, que estão todas descritas de forma não taxativa no artigo 50 da lei. E agora, com o PL 324, nós teremos um terceiro plano, que é uma outra que nos traz reflexão sobre a sua natureza jurídica, né? E por isso compreender o contexto em que ele está inserido e entender as premissas que se orientam ao processo de recuperação judicial e o processo de falência são muito importantes, porque no processo de recuperação judicial, muito embora na mesma lei, os princípios que nós tratamos no livro, né, Fernando, no artigo 47 e 75 são diferentes. O artigo 47 nós tratamos, ele indica a recuperação de empresas viáveis. A falência é um procedimento destinado a empresas inviáveis. E o artigo 75 da lei, que nós comentamos bastante, ele traz os princípios que orientam esse processo, que é uma liquidação célere, com o objetivo de permitir a preservação da empresa, por meio da rápida recolocação de ativos na economia, para que esses ativos possam continuar a produzindo os efeitos benéficos da empresa, como, por exemplo, criação de emprego, fomento de negócios, pagamento de tributos, por meio do desenvolvimento que passa a ser feito por um outro empresário e não aquele que está falido. Então, são preceitos de ordem pública que vão orientar para que esse processo serve e orientar o vetor interpretativo do magistrado sobre os institutos que vão ser aplicados nesse procedimento judicial. E aí,
refletir sobre a natureza desse plano de falência que é proposto no PL 3 de 24 é muito importante. É o mesmo plano da recuperação judicial? Né? Na recuperação judicial, estamos diante de uma negociação entre devedor e credores. Esse é o contexto em que se insere um plano de falência que é apresentado, segundo a proposta do projeto de lei, no procedimento falimentar? Me parece que não, né? Nós temos um outro objetivo no procedimento de falência, que e aí arremete-se ao artigo 75, que traz questões principiológicas de ordem pública e, portanto, de natureza cogente, que vão orientar a condução daquele processo. Então, é um plano que o plano de falência, que é proposto pelo plano PL 324, está inserido neste contexto de um projeto, um processo que objetiva uma liquidação célere de um empresário para a rápida recolocação desses ativos na economia, para preservar os efeitos benéficos dessa empresa e que, portanto, me faz refletir sobre a natureza desse plano de falência. O projeto trazido em lei permite que os credores possam dispor sobre a forma de liquidação de ativos, que eles possam propor a forma como vai ser liquidada essa empresa, né? Só que o projeto tem algumas lacunas que vão demandar a reflexão da jurisprudência e da doutrina. Por exemplo, os credores têm uma ampla liberdade de dispor sobre a forma como eles liquidarão esses ativos, ou a liquidação desses ativos não é algo não está dentro do espaço disponível, autonomia privada de processo, dentro do processo falimentar, uma vez que essa liquidação de ativos é orientada, antes de tudo, não pelo objetivo de pagamento de credores, mas, sobretudo, pela rápida liquidação de ativos na economia, né? E sua recolocação na economia. Então, esse é um aspecto que eu acho muito crítico, porque o projeto de lei, tal como elaborado, parece que ele adota como pressuposto e paradigma a natureza jurídica do plano de recuperação judicial, o que é muito diferente do plano de falência, porque o contexto em que esses dois processos estão inseridos é absolutamente distinto, absolutamente diferente. Então, esse é um ponto do PL que eu acho que vai demandar muita reflexão. Se assim for positivado e se tornar lei, ele vai demandar uma ampla reflexão da doutrina e da jurisprudência, né? Sobretudo no que toca a uma análise do controle de legalidade que vai ser feito pelo Poder Judiciário sobre esse plano, né? Qual vai ser o espaço em que a lei, à luz dos princípios que orientam o processo falimentar, permitirá que esses credores possam dispor sobre o processo de liquidação. Me parece que o espaço é muito menor e muito diferente daquele que você tem em comparação com o processo de recuperação judicial e falência, em que você tem uma ampla margem, porque estamos sim tratando de negociação de direitos patrimoniais disponíveis. Não é esse o contexto que nós temos na falência. Então, os paradigmas são outros, os princípios são outros, e a depender da forma como isso vai ser positivado em lei, a dimensão do controle de legalidade pelo Poder Judiciário vai ser completamente diferente, e isso vai demandar ampla reflexão da doutrina e da jurisprudência. E, por fim, só para não cansá-los e trazer spoilers sobre o que será a nossa terceira obra, né, Fernanda? Eu acho que vale a pena destacar também a forma como o processo em si está estruturado. E aí, outro ponto que eu acho desafiador do projeto 324 é a forma como o administrador judicial e o gestor fiduciário vão ser escolhidos. E explico por quê. O gestor, na falência, ao contrário do que acontece na recuperação judicial, o administrador judicial, ele substitui os administradores para conduzir os processos, os atos que vão ser necessários para permitir a liquidação da empresa, e o administrador judicial substitui o devedor em todos os processos judiciais em que ele estiver conduzindo, né? A atuação do administrador judicial na falência é muito diferente da atuação do administrador judicial na recuperação judicial, em que ele simplesmente fiscaliza a forma como o devedor, que continua na gestão do seu negócio, prossegue e toca a empresa que está em recuperação judicial, né? Nesse contexto, permitir que credores, por um critério de maioria, e um critério de maioria que representa a proporção de quanto eles possuem de crédito numa falência, mas não necessariamente a ordem prioritária que o legislador elege como critério de ordem pública que vai orientar os pagamentos, me parece algo muito crítico, né? Porque a proposta do projeto de lei é que o administrador judicial possa ser substituído. O administrador judicial, que hoje é nomeado por um critério imparcial e é um
auxiliar da justiça e que responde nos termos do Código de Processo Civil como tal, e com repercussões de responsabilidade civil e inclusive criminal, ele poderá ser substituído agora por um gestor fiduciário que vai ser eleito por um critério de maioria econômico pelos credores que possuem maior ativos na falência. Essa previsão me parece problemática por alguns motivos. Primeiro, porque traz um critério de a escolha de um profissional que deveria ser imparcial passa a ser feito por um núcleo que tem amplos interesses na condução do processo de falência, né? E esse profissional ele vai passar a substituir o devedor na condução dos negócios necessários para ultimar aquela empresa, para permitir a sua liquidação, inclusive para representar essa empresa como em processos judiciais ou em processos arbitrais, né? Ou seja, ele vai passar a ter ser representante dessa empresa, vai ter capacidade processual em nome dessa empresa. E a possibilidade de que esse profissional seja escolhido por uma parte interessada e não pelo juiz que é imparcial, me parece que ela pode trazer grandes problemas que hoje nós não temos no processo falimentar, que é de conflito de interesses e conflitos de agência. A lei não traz critérios para equacionar e trazer uma governança com relação a eventuais conflitos de agência que você possa ter por esse profissional. E isso me parece absolutamente problemático, né? E que possa trazer muito mais litigiosidade para o processo falimentar, que é algo que nós não temos hoje, né? Esse profissional, esse administrador judicial, ele que vai apresentar o plano de falência, e não há clareza na lei se o juiz poderá, se o devedor poderá se opor a esse plano ou não, o que me parece que traz para o juiz um controle de legalidade muito maior do que se tem hoje, e muito mais incerteza, porque hoje os critérios de liquidação são muito claros, os critérios de pagamento são muito claros. E agora, na proposta do PL, o que nós teremos é que essa proposta de liquidação passa a ser apresentada por credores que não são necessariamente aqueles que têm interesse prioritário por lei, por norma de ordem pública, para receber esses créditos, inclusive podendo conceder descontos, baseando-se na premissa de que uma Assembleia Geral de Credores ela seria representativa, quando nós sabemos notariamente que credores mais vulneráveis e que são os prioritários têm menor condição de se organizar economicamente, participar do processo por falta de condições econômicas. Então, me parece que as propostas do projeto, no que toca à falência, vão trazer uma maior incerteza com relação à condução do processo e uma maior possibilidade de intervenção judicial, variando com relação à forma como vai ser conduzida, por falta de clareza da lei quanto aos parâmetros que devem ser observados para liquidação e não pagamento, porque o pagamento é uma norma de ordem pública que não pode ser negociada entre as partes, mas uma incerteza sobre o grau em que esses credores podem efetivamente intervir no processo falimentar. Então, não quero me alongar, já falei bastante, mas essas são as principais reflexões que eu trago hoje ao nosso clube de leitores da nossa obra, porque me parece que a legislação de insolvência ela é muito dinâmica e parece que com a aprovação desse projeto, mais questões vão ser trazidas para esse microsistema que é tão interessante no nosso direito. Então, com essas palavras, eu encerro a apresentação da nossa obra, Fernando, e passo ao Gustavo para considerações finais. Doutora Maria Rita, professora Maria Rita, professor Fernando Maia, Otávio, eu agradeço as intervenções de vocês e, pelo que eu percebo, só uma provocação final para todos aqui, o papel da doutrina é fazer crítica ao direito posto, que é isso que vocês fazem na obra de vocês, mas também prevenir criticamente o que vem pela frente em projetos de lei. Eu acho que a doutora Maria Rita falou bastante sobre isso, sobre alguns pontos delicados que podem trazer uma certa instabilidade jurídica nessa parte de direito da insolvência, né? Então, em resumo, é que se a gente tiver uma terceira edição baseada nesse projeto de lei, caso ele vire lei, a gente vai ter um cenário, pelo que eu percebo, pela análise de vocês, sua, e aí eu quero ver o Maia e o Otávio também, um cenário com maior dificuldade na prática, no dia a dia dessa área. Estou correto? A minha sim, Marinho, acho que a gente, eu acho que vai trazer uma grande incerteza com relação ao processo falimentar, talvez torne o processo mais falimentar mais interessante do que a recuperação judicial, e com o que pode ser um cenário
preocupante para muitos empresários, porque talvez nesse cenário em que os credores têm uma maior liberdade para dispor sobre a condução e liquidação de uma empresa, mas sem uma clareza exata sobre qual é o limite de atuação deles dentro de um processo que se destina única e exclusivamente a liquidar uma empresa, talvez a gente tenha um maior número de falências com tramitações mais imprevisíveis possíveis. Que eu acho que é ruim porque traz mais insegurança jurídica. Claro, com certeza. É, Maia? Então, nós já temos conversado, porque esse PL vem tramitando aí desde o ano passado todo, né? Eu acho também que ele traz, ele muda a essência do processo falimentar, sem que ele traga motivos mais claros pelos quais isso está sendo feito. Na medida em que nós temos 5 anos da última atualização da lei, que previu que a cada modificação prevê um processo falimentar mais rápido, mais efetivo, mais de trazer a atividade empresarial ao retorno daquela atividade econômica para o mercado, etc. Não sei como isso será, mas a verdade é que o processo falimentar quase que terá que ser todinho ele verificado novamente pela jurisprudência, né? E o que até hoje pouco se vê nessas discussões é o que a doutora Maria Rita colocou. A essência deles, que processos são esses? A que eles se destinam? Quais as diferenças para você fazer de um plano de recuperação para o outro que visa a liquidação do ativo e o retorno à atividade empresarial? E o outro, o da recuperação, visa o pagamento dos credores, a preservação da empresa, da atividade, etc. Então, nós temos acompanhado isso com alguma, doutora Maria Rita, talvez mais pela participação na aula, na PUC, que ela é professora, na EPM, e na própria vara, que hoje ela está convocada na corregedoria, auxiliar da corregedoria, mas uma hora para regozijo, para alegria dos jurisdicionados, ela deve voltar para a terceira vara a qualquer hora. É difícil de imaginar uma volta tão rápida quanto quando você tem uma assessoria tão boa como é a doutora Maria Rita. Mas temos conversado também com o Otávio a respeito disso e nós temos acompanhado com preocupação do que com a alegria que dá quando, como na Lei 14.112, foram incorporados na legislação tudo aquilo que a jurisprudência vinha tornando praticamente definitiva em termos de orientação para a lei. Agora não, agora há uma... E o início, um PL que correu em regime de urgência e em 3, 4 meses praticamente estava aprovado. Então, assim, não houve aquela participação, não houve discussões que são tão importantes na modificação de uma legislação como essa, que é substancial, principalmente nos processos em que a empresa se vê insolvente ou que se vê próximo da insolvência, enfim, a recuperação disso tudo. Então, eu vejo também, como a doutora Maria Rita, muito mais com preocupação do que com a alegria da incorporação de temas pacíficos na doutrina. Então, não sei, Otávio? Otávio? Até, Maria, a gente comentar a força que os especialistas todos têm em suas respectivas áreas, né? Esse projeto, quando ele surgiu de uma forma um pouco surpreendente para todos. E eu acho que isso, de algum modo, acabou gerando essa impressão do Poder Legislativo, e que veio depois de todas as manifestações dos especialistas da área, de quão prejudiciais poderiam ser determinadas alterações, retiraram do regime de urgência e esperamos todos que esse projeto seja muito mais bem debatido. Qualquer tipo de alteração legislativa merece um aprofundamento muito significativo, né? O Brasil tem um pouco desse problema de, às vezes, faz uma mudança um pouco
rápida demais e isso depois leva anos para ser consertado, né? Então, muitas vezes é necessário a gente sempre ter a legislação bem atualizada, mas não adianta querer também fazer de uma forma prejudicial. Então, acho que a gente ainda está colhendo os frutos de uma reforma que foi feita pela Lei 14.112. Então, se eventual reforma venha a ser feita novamente, tem que ser muito bem debatida e muito bem avaliada por todos os especialistas da área, né? Então, eu fico, assim, pelo menos a minha impressão é que todos foram pegos de surpresa, mas que o Poder Legislativo verificou que as pessoas que atuam na área tinham pontos muito críticos e suspendeu, então, o regime de urgência e a lei, mas, obviamente, esse projeto segue lá e vamos ver qual será o andamento dado a ele. Então, concordo plenamente com a doutora Maria Rita, com o doutor Maia da Cunha, mas o destaque que eu queria fazer é esse, a importância da doutrina, que com certeza teve um papel relevantíssimo, que mais uma reforma que poderia trazer possíveis efeitos negativos fosse barrada, pelo menos para que se discuta melhor o tema, né? Mudança de mais, mudança de menos sempre traz um pouco de instabilidade. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né, professor Otávio, professora Maria Rita, professor Fernando Maia. O nosso tempo acabou. Eu queria agradecer também aos nossos leitores e leitoras da Contracorrente. Muito obrigado pela presença, por acompanhar essa aula exclusiva, esse momento tão importante para nós conhecermos um pouco mais dessa obra que chega à sua segunda edição. Né? E eu peço a todos que se inscrevam nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para que vocês tenham ciência a todo instante de tudo que a editora Contracorrente tem produzido, e o livro Comentários à Segunda Edição, Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência, segunda edição, você encontra no site da editora Contracorrente e também nos principais e-commerces aqui do Brasil. Tá bom? Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.